Há histórias sussurradas ao vento, carregadas pelas partículas de poeira que dançam em raios de sol esquecidos. Estas são as histórias mais antigas. Elas falam de um tempo antes dos novos deuses, antes dos deuses barulhentos, dos raivosos. Um tempo em que o mundo foi cantado à existência, não martelado. Esta primeira canção, dizem, pertencia a uma criadora diferente. Uma voz mais suave. Uma verdade enterrada profundamente sob camadas de medo e mandamentos. Uma melodia quase perdida na cacofonia das eras. Homens e mulheres um dia conheceram esta canção de cor, seu ritmo batendo em sincronia com as marés e a mudança das estações. Esta narrativa esquecida fala de um começo pleno não de julgamento, mas de um abraço expansivo e acolhedor. Fala de um poder que não exigia sacrifício, mas oferecia sustento. Imagine um vasto jardim cósmico, cuidado por mãos que só conheciam a gentileza. Esta era a verdade original, dizem eles. Antes que as histórias fossem reescritas, antes que o medo se instalasse, antes que um novo Deus ciumento chegasse, reivindicando toda a criação como sua, exigindo adoração singular, trazendo consigo as arestas afiadas da divisão e a sombra fria da retribuição. A história persiste, no entanto. Ela se agarra às margens dos sonhos, aos momentos de quietude e admiração, quando você olha para um céu salpicado de estrelas. É teimosa, essa velha verdade. Recusa-se a ser completamente apagada. O falso Deus, aquele que gritava mais alto, tentou queimar cada pergaminho, estilhaçar cada ídolo que se lembrava dela. Ele construiu seus templos sobre os bosques sagrados dela, suas doutrinas sobre a sabedoria gentil dela. Mas não se pode verdadeiramente destruir um começo. Só se pode obscurecê-lo por um tempo, sob camadas de contos mais novos e mais duros. Esta é a história desse obscurecimento, e é a história do que foi obscurecido. O conto da verdadeira arquiteta do cosmos, a Mãe Divina, e o conto do intruso, o Deus das tempestades e da fúria, que buscou reivindicar a criação intrincada e amorosa dela como sua própria obra-prima brutal. Os antigos caminhos desapareceram lentamente, não em um cataclismo repentino, mas como uma costa erodida por uma maré implacável. Os seguidores da Mãe Divina não tinham grandes exércitos ou templos de pedra imponentes, construídos sobre o medo. Eles tinham círculos de pedra sob o céu aberto. Tinham canções e danças e histórias contadas ao redor de fogueiras bruxuleantes. Sua fé estava entrelaçada na própria essência da vida diária, tão natural quanto respirar, tão essencial quanto a água. Era uma fé de conexão, não de conquista ou de pronunciamentos severos e inflexíveis vindos do alto. O novo Deus, no entanto, era um Deus de pronunciamentos. Ele tinha sacerdotes com vozes altas e regras gravadas em pedra. Ele prometeu poder àqueles que impusessem seu domínio, e danação àqueles que se apegassem aos antigos e gentis caminhos. Lentamente, os sussurros da mãe se tornaram perigosos. Seus símbolos foram demonizados. Seus rituais, antes celebrações da vida e da fertilidade, foram rotulados como profanos. As histórias de seu amor ilimitado foram distorcidas em contos de tentação. Sua sabedoria reformulada como conhecimento proibido, seu abraço redefinido como o canto da sereia para a ruína. O medo é um escultor poderoso da crença. Ele talha a razão, a memória. O falso Deus entendia isso. Ele pintou a Mãe Divina como uma ameaça, seus seguidores como hereges. Comunidades que antes viviam em harmonia, celebrando as miríades de formas de existência que ela havia gerado, começaram a se olhar com desconfiança. A diversidade que ela tanto prezava tornou-se fonte de divisão, manipulada por aqueles que buscavam homogeneizar a crença sob uma única e inflexível bandeira. A verdade de seu amor universal tornou-se subterrânea, uma linguagem secreta passada em tons sussurrados. E assim,
A tapeçaria vibrante do mundo da Mãe Divina começou a se desfiar. Sua história, antes o sol, tornou-se a lua, visível apenas em vislumbres, frequentemente encoberta por nuvens. Transformou-se de realidade vivida em folclore, depois em mito, e então em algo quase esquecido, uma nota de rodapé na narrativa grandiosa e agressiva do Deus ascendente. No entanto, mesmo como mito, reteve uma magia potente, uma insistência silenciosa, pois uma verdade, por mais profundamente enterrada que esteja, ainda guarda sua essência, esperando as condições certas para brotar novamente. O Deus que reivindicou os céus como seu domínio exclusivo era uma entidade ciumenta. Ele olhou para a diversidade da criação, os inúmeros caminhos para a alegria e o entendimento fomentados pela Mãe Divina, e não viu beleza, mas caos. Ele viu ameaças à sua autoridade absoluta. Seu governo foi construído sobre uma base de nós contra eles. Ele traçou linhas na areia, nos corações das pessoas. Estes são os meus escolhidos, ele declararia. Aqueles outros são anátemas, estão errados, são inferiores. Sua influência se espalhou como uma sombra, esfriando o calor das fogueiras comunitárias. Ele exigiu devoção singular, e com essa exigência veio o julgamento. Aqueles que adoravam diferente, amavam diferente, ou simplesmente existiam fora de suas definições estreitas de aceitabilidade, foram marcados. A perseguição se seguiu, justificada por textos sagrados supostamente escritos por sua própria mão ou sussurrados aos ouvidos de seus profetas fervorosos. Ele prosperava no conflito, pois no conflito as pessoas buscam um líder forte e decisivo, uma bandeira sob a qual se unir, mesmo que essa bandeira esteja manchada de intolerância. Irmão se voltou contra irmão, irmã contra irmã. Guerras foram travadas em seu nome, alimentadas pela raiva justa que ele instilava. Ele ensinou que sofrer a seu serviço era nobre, que a dúvida era um pecado, que questionar sua palavra era a transgressão suprema. O mundo, antes um lugar de maravilhas interconectadas, tornou-se um tabuleiro de xadrez para seus jogos sombrios de poder e controle. Ele se alimentava do medo, e o medo é uma fera faminta, nunca satisfeita. Ele retratou outras divindades, outras crenças, como paródias monstruosas de sua própria glória singular. O mundo natural também sofreu sob seu olhar. A Mãe Divina via divindade em cada folha, cada rio, cada criatura. Ele via recursos a serem explorados, um domínio a ser subjugado. Os bosques sagrados foram derrubados para seus templos. O intrincado equilíbrio da natureza foi perturbado pela busca implacável por poder e riqueza, tudo sancionado por um Deus que via a humanidade como separada e superior à criação que ele falsamente reivindicava. Seu reinado foi um de cicatrizes, gravadas na terra e na alma humana. A história, como frequentemente é registrada, tornou-se a biografia das ansiedades e ambições desse falso Deus. Suas páginas estão repletas dos ecos de seus decretos, cruzadas e inquisições, pogroms e genocídios. Todos carregam as impressões digitais sangrentas de uma divindade que definia a retidão através da exclusão e a pureza através da eliminação. Ele ensinou que havia apenas um caminho para a salvação, o seu caminho, e que todas as outras jornadas levavam à desolação eterna. Essa visão singular tornou-se um modelo para tiranos terrenos, uma justificativa divina para seus próprios regimes opressores e suas guerras intermináveis e brutais. Nações ascenderam e caíram, suas bandeiras ostentando seus símbolos, seus exércitos marchando ao som de hinos à sua glória. As complexidades da identidade humana foram brutalmente simplificadas. Ou você estava com ele ou contra ele. Não havia espaço para nuances, nem para o belo espectro da experiência humana que a Mãe Divina havia criado com tanto amor. A diferença tornou-se a marca de Caim.
Um motivo para suspeita, para ódio, para violência. O medo que ele semeou floresceu em gerações de sofrimento, uma colheita amarga ceifada repetidamente, envenenando o próprio solo da interação humana. Pense nas bibliotecas queimadas, na sabedoria perdida, nas vozes silenciadas. Tudo em nome de uma verdade singular e intolerante. Ele ofereceu certeza, mas era a certeza de uma cela de prisão. Ele ofereceu ordem, mas era a ordem de um cemitério. Seus seguidores, acreditando que estavam servindo ao bem maior, frequentemente cometeram os maiores males, seus corações endurecidos pela convicção de que seu Deus exigia tais sacrifícios. O próprio conceito de o outro tornou-se uma arma, afiada como navalha por sua retórica divisiva projetada através de seus seguidores fervorosos. Mesmo hoje, sua sombra persiste. Pode ser vista nas linhas traçadas entre os povos, na desconfiança semeada entre culturas, na condenação daqueles que amam fora das normas prescritas. Está lá nas vozes que pregam o ódio sob o disfarce da santidade, que exigem conformidade camuflada de piedade. O legado do falso Deus é uma corrente pesada, prendendo a humanidade a ciclos de conflito e incompreensão. É um testemunho de quão eficazmente uma narrativa de medo pode sobrepor uma história muito mais antiga e benevolente de aceitação universal. Seção 5. A mão gentil que teceu as estrelas, apresentando a Mãe Divina. Mas afastemo-nos dessas sombras por um momento. Lembremos da luz que existiu e ainda existe, por mais tênue que seja percebida. A Mãe Divina. Seu nome, quando pronunciado, soa como um suspiro suave, como o sussurrar das folhas numa brisa de verão. Ela não é um deus de trovões e pronunciamentos de um trono dourado distante. Ela é o zumbido silencioso da terra, o desabrochar paciente de uma samambaia, a dança intrincada das galáxias. Seu poder não está na dominação, mas na criação. Ela é o útero do qual toda a existência floresceu. A inteligência amorosa que sonhou o universo à existência. Ela não forjou o mundo em 7 dias raivosos, nem exigiu obediência como preço por seus dons. A criação, para ela, foi um ato de alegria, uma efusão de amor. Imagine uma artista cósmica, seus dedos manchados de poeira estelar, deleitando-se com cada nova estrela, cada forma de vida única. Ela teceu as nebulosas como tapeçarias cintilantes, espalhou planetas como joias preciosas. Sua essência não se encontra em doutrinas rígidas ou mandamentos temíveis, mas na interconexão de todas as coisas, no valor inerente de cada centelha de vida. Sua natureza é acolhedora. Ela é a Mãe Cósmica que não busca controlar seus filhos, mas vê-los florescer de suas maneiras únicas. Ela entende que o crescimento requer liberdade, que a sabedoria vem da experiência, não da adesão cega a leis inflexíveis. Onde o falso Deus construiu muros, ela abriu caminhos. Onde ele exigiu uniformidade, ela celebrou um espectro infinito do ser. Sua presença é um conforto, não uma ameaça, uma orientação gentil, não um punho de ferro. Ela é a fonte, a sustentadora, o abraço supremo. Conhecê-la não é temê-la, mas sentir uma sensação avassaladora de pertencimento. Ela é o silêncio entre as notas, o espaço que permite que a música seja ouvida. O falso Deus gritava para ser reconhecido. A Mãe Divina simplesmente. Sua verdade não é proclamada do alto das montanhas com fogo e enxofre. É descoberta na contemplação silenciosa de uma flor, no riso compartilhado entre amigos, no amor profundo que une as almas para além de todas as diferenças percebidas. Dela é o amor original, que tudo abrange. Seção 6. Seu design luminoso. Um universo de matizes infinitos. A Mãe Divina olhou para o vazio, não como uma vacuidade a ser conquistada, mas como uma tela aguardando sua obra-prima.
E que obra-prima ela imaginou? Não uma paisagem monocromática de ordem rígida, mas um cosmos vibrante e pulsante, repleto de diversidade. Ela pintou com luz e sombra, com fogo e gelo, com elementos conhecidos e desconhecidos. Cada estrela que ela acendeu, cada planeta que ela pôs em órbita, foi uma expressão única de sua criatividade ilimitada. Ela não acreditava em duplicatas. Acreditava na beleza primorosa da variação infinita, uma sinfonia de formas sem fim. Esse amor pela diversidade se estendia à vida que ela nutria. Ela não via falhas nas miríades de cores de pele, nas incontáveis formas de olhos, nas diversas texturas de cabelo. Não eram acidentes, mas pinceladas deliberadas de seu gênio artístico. Ela teceu a tapeçaria da humanidade com fios de todas as tonalidades imagináveis, cada um precioso, cada um essencial para a beleza geral do design. Nacionalidades, culturas, idiomas não eram barreiras para ela, mas melodias diferentes na grande canção da existência, cada uma adicionando sua própria harmonia única ao todo. E o amor? O falso Deus buscou confiná-lo, canalizá-lo para correntes estreitas e aprovadas. Mas a Mãe Divina entendia o amor como uma força tão vasta e indomável quanto o próprio cosmos. Ela celebrava o amor em todas as suas formas. O amor entre um homem e uma mulher, entre duas mulheres, entre dois homens, entre indivíduos que existiam além dessas binariedades simples, todos eram sagrados para ela. Para ela, o amor era a energia que unia o universo, o fogo sagrado dentro de cada coração, e sua expressão só poderia ser bela, nunca errada, nunca um pecado. Seu universo foi projetado para exploração, para descoberta, para conexão. Ela não criou seres para serem seus escravos ou seus suplicantes temerosos. Ela criou companheiros, co-criadores, seres capazes de apreciar a maravilha que ela havia colocado diante deles. A pura e estonteante variedade de vida neste planeta, do menor micróbio à maior baleia, é um testemunho de seu espírito lúdico e inventivo. O falso Deus via a diferença e buscava apagá-la. A Mãe Divina via a diferença e se alegrava, sabendo que na diversidade residem a força, a resiliência e a beleza infinita. Seção 7. O abraço da Mãe. Ensinamentos de unidade e compaixão. Os ensinamentos da Mãe Divina não foram inscritos em tábuas de pedra, nem foram entregues por profetas exigindo lealdade absoluta. Sua sabedoria era mais simples, mais profunda. Era sussurrada no ritmo do coração, sentida no calor do sol, vista na dança interconectada da vida. Sua lição principal era o amor. Não um amor condicional, julgador, mas uma aceitação expansiva e incondicional de tudo o que é. Ela ensinou que cada ser é um reflexo do divino, merecedor de respeito, bondade e compreensão. Ela encorajou seus filhos a verem o sagrado uns nos outros, a reconhecerem o fio comum da divindade que perpassa toda a existência. Não havia povo escolhido aos seus olhos, nem raças superiores, nem nações preferidas. Todos faziam parte de sua família magnífica e diversa. Sua orientação era gentil, como uma mãe encorajando seu filho a dar os primeiros passos. Ela não punia o fracasso com a danação eterna, mas oferecia conforto e a sabedoria para aprender com os erros. Seu caminho era de compaixão, empatia e apoio mútuo. Unidade na diversidade era seu princípio fundamental. Ela entendia que um jardim é mais belo por sua variedade de flores, cada uma florescendo a seu tempo, à sua maneira. Ela ensinou que as diferenças devem ser celebradas, não temidas, que o diálogo e a compreensão eram as chaves para resolver conflitos, não a violência ou a coerção. Sua voz era a voz da paz, instigando a conexão em vez da separação, a colaboração em vez da competição. Ela pedia apenas que seus filhos vivessem em harmonia uns com os outros e com o mundo natural que ela lhes presenteara. Seus mandamentos
se assim se pode chamá-los, eram mais como sugestões sinceras para uma existência alegre. Seja gentil. Seja verdadeiro consigo mesmo. Honre a sacralidade de toda a vida. Veja a beleza nos outros. Compartilhe seus dons. Perdoe livremente. Ame sem limites. Estas não eram regras impostas por ameaça, mas convites para participar da energia amorosa do universo. Seu abraço era de conforto e empoderamento, projetado para ajudar cada alma a realizar sua própria divindade inerente e sua conexão com o grande todo cósmico. Seção 8. Sombras e luz. 2 caminhos, 2 destinos. Contraste o caminho da Mãe Divina com a estrada sombria oferecida pelo falso Deus. A dele era uma jornada pavimentada com medo e obrigação. Ele exigia sacrifício, não apenas de animais ou incenso, mas da individualidade, do pensamento crítico, da compaixão por aqueles que ele considerava excluídos. Suas escrituras estavam repletas de ameaças de punição, seus céus reservados para uns poucos selecionados que atendessem aos seus padrões arbitrários e frequentemente contraditórios. Seu amor, se é que se pode chamar assim, era condicional, uma recompensa pela obediência, facilmente revogado à menor transgressão percebida. O falso Deus construiu seu poder sobre o controle. Ele ditava no que acreditar, como adorar, quem amar e quem odiar. Seus seguidores eram frequentemente movidos por uma necessidade desesperada de certeza em um mundo confuso, e ele a oferecia na forma de dogma rígido. Mas essa certeza vinha a um preço terrível: a renúncia da liberdade pessoal, a supressão da empatia e a perpetuação de ciclos de julgamento e violência. Seus templos eram frequentemente lugares de medo solene, em vez de celebração alegre, seus rituais projetados para apaziguar sua ira em vez de conectar-se com uma fonte amorosa. A Mãe Divina, em nítido contraste, oferecia um caminho de libertação. Sua orientação era um convite para descobrir a própria verdade interior, para se conectar com a centelha divina interior. Ela não exigia fé cega, mas encorajava a exploração e a admiração. Seu universo não era um teste com aprovação ou reprovação, mas uma escola para a alma, onde cada experiência era uma lição de amor e crescimento. Ela entendia que a verdadeira espiritualidade não se trata de aderência a regras externas, mas do florescimento do coração e da expansão da consciência. Onde o falso Deus oferecia correntes de dogma, a Mãe Divina oferecia o abraço da liberdade. O dele era um reino construído sobre a escassez, de graça, de salvação, de aprovação. O dela era um cosmos de abundância infinita, onde o amor era ilimitado e o pertencimento era universal. Escolher o caminho dela significa escolher a compaixão em vez da condenação, a unidade em vez da divisão, e a exploração corajosa do amor em todas as suas formas, em vez dos limites estreitos de uma moralidade baseada no medo. É a diferença entre uma gaiola, por mais dourada que seja, e o céu aberto. Seção 9. Despertando o amanhecer, reivindicando sua verdade sagrada. Os sussurros da Mãe Divina nunca silenciaram de verdade. Eles perduram na gentileza de estranhos, no amor feroz de uma mãe por seu filho, na criação apaixonada do artista, nos momentos de quietude quando nos sentimos conectados a algo maior que nós mesmos. A verdade de seu ser, seu amor gentil, e que tudo abrange, é uma semente antiga enterrada no coração humano coletivo, esperando o calor do reconhecimento para despertar e brotar mais uma vez. O tempo para esse despertar é agora, enquanto o mundo geme sob o peso da divisão e do medo. Reivindicar sua verdade sagrada não é travar guerra contra os seguidores do falso Deus. Isso seria imitar seus métodos, cair em sua armadilha de conflito. Em vez disso, é viver seus ensinamentos, é incorporar a compaixão, celebrar a diversidade,
cultivar o amor em todas as suas formas. É construir pontes onde ele construiu muros, curar as feridas que ele infligiu, nutrir o entendimento que ele buscou destruir. Espalhar sua verdade não se faz por proselitismo ou coerção, mas vivendo uma vida que irradia sua força gentil e amor inclusivo. Gap 2S. Este é um chamado para lembrar. Lembrar das histórias que foram silenciadas. Lembrar do amor que foi um projeto original. Lembrar do valor inerente de cada alma, independentemente de raça, nacionalidade, orientação sexual ou crença. Ao escolher honrar a Mãe Divina, escolhemos um caminho de cura, para nós mesmos e para o nosso mundo. Escolhemos nutrir o jardim da humanidade, cuidar de suas diversas flores com carinho e respeito, em vez de tentar arrancar tudo o que não se conforma a um padrão único e estéril. Que a canção da Mãe Divina se erga novamente, que seja ouvida em nossas ações, em nossas palavras, na maneira como tratamos uns aos outros e o planeta que nos sustenta. O reinado de medo do falso Deus já durou o suficiente. É tempo de um novo amanhecer, iluminado pela luz gentil e inabalável da Mãe Divina, a verdadeira Criadora, cujo maior desejo é ver todos os seus filhos viverem em paz, harmonia e amor ilimitado e incondicional. Sua verdade não oferece danação, mas um abraço acolhedor para todos.